Tá ouvindo isso? Impressionante. O maior erro das pessoas pobres. Quando digo pobres, não me refiro necessariamente a pessoas pobres de dinheiro ou vivendo na miséria. Nossos sábios judeus explicam quem é o pobre, em hebraico ani. Quem é ani? Aquele que é ani, bedat, bedat, é basicamente em seu entendimento, basicamente como ele entende a vida. Ou seja, o que é pobre? O que é pobre no sentido de que não entende o que está fazendo neste mundo. Essa é a verdadeira pobreza. Ou seja, alguém pode ter milhões no banco, mas se a sua vida é uma vida na qual não tem um eixo, a pessoa não sabe onde está vivendo, não sabe o que é família, não sabe o que são amigos. Pode ser que tenha uma família, mas infelizmente, se não sabe como viver em família, pode ser um caos e um inferno em sua casa e em sua família. Que Deus não permita isso. Sem fidelidade entre amigos, pode ser um desastre e criar laços apenas por interesse no seu dinheiro. E assim seguimos, etc. Ou seja, quando alguém não tem idade, não tem entendimento, não sabe o que vive, o que está fazendo neste mundo, como viver de forma correta? Segundo o judaísmo, é alguém que é pobre. Essa é a definição de pobre. Outra definição que quero te dar, basicamente com algumas definições, e quero compartilhar com você, se Deus quiser, também sobre os Salmos. Quero te dar algumas orientações, para você e para mim. Ou seja, juntos, que possamos refletir juntos, para chegar a conclusões que acredito poderem melhorar sua vida, se Deus quiser. Olha, outra orientação é a seguinte, diz, assim eu digo em hebraico bíblico, depois eu traduzo para o português. Diz assim, Asamer bechelko. O que significa? Qual a diferença do que falamos? Pobre é quem não entende e rico. Quem é o rico? Quem? Aquele que é feliz com o que tem, aquele que é feliz com sua parte. Eis eu Ashir. Quem é Sashir? Quem é Sameach com sua cheleca é feliz. Simchá Sameach? É felicidade estar alegre, feliz com sua parte, com seu lote, com o que Deus lhe dá. Pense, vou te dar um exemplo muito simples. Alguém milionário, vou te contar vamos fazer assim, vou te contar uma história que eu ouvi, que me parece muito ilustrativa. Duas pessoas, a primeira, um milionário impressionante, que tem uma reunião com um milionário muito maior do que ele, que veio dos Estados Unidos, chegou ao país desse milionário, e o convida para um restaurante de luxo, frequentado apenas por pessoas exclusivas, para uma reunião de negócios. Muito bem, essa pessoa, que era muito rica, ficou, obviamente, muito feliz. Vou fazer negócios com esse milionário, certamente terá sucesso. E chegou, e excelente, conversaram e fecharam o negócio. Essa pessoa ficou feliz da vida, muito feliz. Mas o que aconteceu? Olhem o que Spoiler fez, olhem o que estragou essa alegria dele. Começaram a conversar, e esse milionário contou para ele que sim, que tem um jato particular, e que veio ao país desse rico para conversar com ele no seu jato particular. Uma limusine o aguardava. Sem paciência para alugar, comprou para investir e depois alugar a outros. Ou seja, ele contou tudo, coisas em 1 minuto, coisas que ele tinha, e esse rico ficou impressionado. Apesar de fechar o negócio, ele ganharia milhões. Ele chegou em casa e a mulher que sabia dessa reunião, ela organizou na sua casa de luxo, também uma casa de luxo, um jantar muito fino e com comida muito sofisticada, exatamente do jeito que ele gosta. E esse homem chegou e a mulher, bem-vindo, me conte as novidades, as boas novas. E essa pessoa, em vez disso, estava assim. A mulher disse, ui, não deu certo o negócio? Que pena, não deu certo o negócio? Que pena. Ele disse, deu certo, mas o que houve com você? Algo aconteceu? A mulher se preocupou. Aconteceu algo com você? Não, nada comigo. Como assim? Olha como você está. Posso te ajudar, disse a mulher bondosa. O que você quer me contar? Olha para você, preparei um jantar para você. Um jantar, disse ela. Não, não estou com apetite, não tenho vontade de comer. Mas o que aconteceu com você? E assim,
Ele disse, assim, meio a contragosto, ele contou, eu pensei que eu era rico no nosso país, eu sou rico, mas olha o que ele é, que tem um jato particular, uma limusine, isso e aquilo e mais aquilo. A mulher, que era uma pessoa sensata, obviamente deixou ele falar. Ela preparou a cama para ele e disse, querido marido, amanhã vamos conversar, vou preparar um café da manhã para você, não se preocupe, não se preocupe. E realmente o ajudou uma pessoa, uma excelente pessoa, a mulher também, com certeza o rico eu, ou seja, é um exemplo, não é um caso real. Agora, o que aconteceu? Um detalhe ou dois detalhes que na verdade não tem nada a ver com o que ele foi fazer, o destruíram, por quê? Por inveja? Por quê? Por não ter idade? Não ter idade. A pessoa não entende que se ele é milionário, bilionário, ele tem uma missão que talvez seja diferente da dele. Cada um de nós tem sua missão na vida. E, ou seja, o fato de invejar outra vida é algo totalmente sem sentido. Não faz o menor sentido. Por quê? Deus dá a cada um. É como uma caixa de ferramentas, uma toolkit. Deus dá a cada um a caixa de ferramentas para cumprir sua missão no mundo, cada um com sua missão particular. Quem é rico, nossos sábios judeus dizem que é mais desafiador ser rico do que ser pobre. Por quê? Porque o rico, de certa forma, está obrigado em sua missão de vida a dar muita tzedakah, a doar muito do seu dinheiro, a ajudar os pobres, a organizações sem fins lucrativos. Pessoas honestas, que não pratiquem idolatria, em quem se pode confiar plenamente na ética. Isso, entre parênteses, é outro tema que mencionei em outro vídeo. Para onde doar nosso dinheiro? Mas basicamente o rico tem desafios que o pobre não tem. Porque o pobre no sentido de ter pouco dinheiro no banco. Pode ser que o pobre seja rico de alma, mas agora estou falando de rico e pobre no sentido que as pessoas costumam usar. Muito dinheiro no banco, pouco dinheiro no banco. Alguém com pouco dinheiro no banco, que Deus não permita, é alguém que não é obrigado a dar muito do seu dinheiro, porque com dificuldade tem o que tem para sobreviver. Agora, o rico, aquele que tem muito dinheiro no banco, obviamente está obrigado. Deus espera que essa pessoa ajude os pobres. Na verdade, existe uma irmandade. É muito interessante e profundo saber que Deus criou ricos para pobres e pobres para ricos. Ou seja, pense, se o rico é rico e não tem pobres para ajudar, de que serve essa riqueza? Ele vai dormir em 2 camas? Vai comer 2 omeletes em vez de uma se quiser uma só por ser mais rico? Ou vai ter 5 travesseiros em vez de um se dorme com um só? Ou seja, a riqueza chega a um ponto. Podemos comprar itens de luxo, mas chega uma hora em que tudo se torna supérfluo e perde o sentido. Ou seja, o rico pensa no pobre e o pobre pensa no rico. Ou seja, aqui existe uma irmandade de funções. Ou seja, o papel do rico é ajudar o pobre e o papel do pobre é dar ao rico o benefício. E o mérito de ser ajudado por ele, ou seja, o pobre, dá o mérito ao rico por cumprir sua missão no mundo. E o rico tem mérito quando realmente ajuda em sua missão no mundo. Então esse é o primeiro caso que eu queria contar para vocês. O segundo caso é um pouco mais curioso. Escutem, um casal que investiu muito dinheiro todo mês em uma hipoteca para comprar sua casa. Durante vários anos. Uma hipoteca durante vários anos, mais de 20 anos, hipoteca. Muito bem, alguém? Um casal humilde, não pobre na miséria, mas humilde. Eles tinham o que precisavam, mas eram felizes, felizes com a vida. Como dizemos, quem é rico? É quem está feliz com o que tem, com o que Deus lhe dá. Agora o marido chega em casa, como sempre vindo do trabalho, feliz. A esposa o espera com um jantar especial, Ele diz, querida, que alegria, a que se deve isso? E o que ela diz? A esposa? Ela diz, hoje, não sei se você se lembra, mas hoje faz um mês que, em vez de estarmos no 0, estamos com 500. O homem começou a tentar fazer cálculos, por quê? A mulher, evidentemente, era quem cuidava dos números em casa. Ela disse, olha, por muitos anos, todo mês ficávamos exatamente no 0, só com o necessário. Deus, Baruch Hashem, graças a Deus, era exatamente o que precisávamos este mês.
Por que estamos com 500? Por que não pagamos a hipoteca? Então, ao invés de ficarmos zerados, os 500 que pagamos é da hipoteca. Eles estão no verde, beneficiando nossa conta bancária de 0 a 500. Esses 500 que pagamos este mês estão a favor. No verde, então o saldo está no verde. Há mais de 20 anos que não estamos no verde. Que alegria, que alegria. Impressionante, que alegria, 500 no verde, após mais de 20 anos, que felicidade. Aqui, o que vemos primeiro? Primeiro, que são pessoas que sabem o que fazem no mundo. Primeiro disseram Deus, Deus, Baruch Hashem, obrigado, Deus nos dá o que precisamos. Primeiro, têm de ter conhecimento e consciência do que fazem. Depois ficam felizes com o que têm. Felizes, felizes. Pense que o primeiro exemplo, o rico não tinha 500 em verde, ele tinha milhões e milhões e milhões em verde, mas algo o incomodava por dentro. Ou seja, ele não tinha DAT, não tinha entendimento correto. Portanto, é um erro. Isso mostra que ele é pobre. Um erro típico de quem não tem dinheiro. Não, um pobre em dinheiro, como dissemos. Um pobre de DAT, conhecimento e entendimento. Agora quero compartilhar com você um versículo do livro de Salmos, Tehillim em hebraico, o capítulo 37, Lamed Zayin, como se diz em hebraico, 37, o versículo 5. Diz assim, Gola Ladonai de Arqueja. Ele cuidará disso e ele fará. Isso é impressionante, explica Rashi Akadosh, um dos comentaristas da Torá de cerca de 1000 anos atrás da França. Impressionante. O que Golal Hashem de Arqueja diz, vou resumir com minhas palavras. Todas as suas necessidades, basicamente entregue-as a Deus. Gol é como legal gel. Passe suas necessidades para Deus, Golal Hashem de Arqueja. Todas as suas necessidades, tudo o que você precisa, todo esse tique, se diz em hebraico. Toda essa mochila, nessa bolsa pesada que você leva. Seja questões de sustento econômico, financeiras, de saúde, matrimoniais, de relacionamentos, o que você quiser, essa bolsa tão pesada que você carrega. Gol para Adonai de Arqueja. Ou seja, entregue tudo isso a Deus e tenha confiança em Deus, Vitajon, seja em hebraico, Uvtajalav, tenha segurança em Deus, Verruiase, e Deus vai agir por você. Deus vai agir por você. Isso é muito profundo. Quando dizemos que Deus vai agir por você, não quer dizer que você não deve fazer nada? Aqui há conceitos fundamentais no que é a fé judaica. Que se diz em hebraico Ishtadlut, que significa agir, tentar fazer o melhor que podemos. E depois vem Emuná e Bitachon, que são fé e confiança em Deus. Basicamente, são como dois eixos paralelos. O primeiro eixo, que é a Ishtadlut, é fazer o melhor que se pode. O que significa? Vamos falar do seu trabalho. Vamos falar do seu trabalho. Você tem talentos, portanto, você vive na sua casa, no seu bairro. E isso implica que esses talentos precisam ser colocados para fora. Ou seja, você mora e tem um trabalho, seus talentos devem ser usados, não guardados internamente. O que isso quer dizer? É profundo. Veja, quando falamos de Ishtadlut, de agir, é isso. Deus me deu talentos. Como dissemos antes, temos uma toolkit, uma caixa de ferramentas que Deus me dá de presente, que são minhas fortalezas e também minhas fraquezas, porque das minhas fraquezas eu posso fazer grandes tesouros, grandes tesouros. Supero a mim mesmo ajudando quem tem fraquezas parecidas. Talvez você seja o único. Você é o único ou a única que pode ajudá-lo ou ajudá-la, porque você é a melhor pessoa que pode entendê-lo. Ou seja, como ele ou ela tem algo igual ou parecido com você, só você pode entendê-lo totalmente. Alguém de fora pergunta, por que ele faz isso? Entendo, porque passo por algo parecido, tenho essa mesma fraqueza e defeito. Portanto, as fraquezas na nossa caixa de ferramentas, no nosso toolbox, são fundamentais para a nossa missão no mundo. Saber o que corrigir é uma dica de Deus. O que corrigir? Em inglês é shortcomings, ou seja, defeitos e fraquezas.
O que é difícil para você geralmente é uma dica ou pista de Deus, para dizer, aqui é preciso corrigir. E agora tem coisas em que você é forte, você é inteligente, sabe fazer coisas com as mãos, construir coisas. Você é alguém muito vivaz, alguém muito rápido. Você é alguém que tem paciência, você é alguém que julga para o bem, você é alguém que sabe ouvir bem, que reflete que se alguém vem pedir ajuda, você é a primeira pessoa a se voluntariar para ajudar. Cada um com seus próprios assuntos. Ou seja, Deus te dá um conjunto único, 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 único. Ninguém é como você hoje, nunca houve antes e não haverá no futuro. Com uma missão única no mundo, sua missão se desdobra em várias mini-missões. Ou seja, não existe apenas uma grande missão na vida. Existe sim, mas essa grande missão se diversifica nas missões do dia a dia. Da rotina diária, de sorrir para o seu filho, de dar um copo de água para o seu filho, para a sua filha, ajudar seus avós e pais, ajudar colega com dificuldade no trabalho. Um cliente vem e te propõe algo, uma dificuldade que ele tem, como você reage diante desse cliente? Cada um conforme o mundo em que vive. Ele tem uma missão diária e constante. O tema da Istaglútil fazer é essencial. Fazer o melhor possível. Ou seja, obviamente Deus ajuda, mas Deus quer que façamos o melhor que pudermos. Isso em primeiro lugar. Mas o que isso tem a ver com esse poder? Como poder fazer a prece, a oração? Ou seja, é preciso saber que quando eu faço o melhor que posso, essa é a primeira coisa que importa. O pontapé inicial é orar a Deus. Ou seja, Deus, como dissemos, me dê entendimento, me ajude a saber em que mundo eu vivo, qual é a missão da minha vida. Quais são minhas qualidades e defeitos, me ajude a enxergar. Perceber que pode ser algo que já possuo, mas de maneira mais superficial. Talvez existam coisas, como dissemos, um iceberg, que embaixo há coisas que eu não sei, que eu não percebo, e que são potencialidades que eu tenho e ainda não descobri. A oração é o primeiro vínculo com Deus. Escolha um lugar tranquilo onde ninguém te incomode com suas palavras. Como com seu melhor amigo, assim explicam nossos sábios judeus. Fale com Deus como com seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Se você é mulher, abra seu coração e conte a ele como se sente e o que está passando. Idealmente, um lugar fixo, em um horário fixo, de manhã e à noite, antes de ir dormir. São momentos especiais, inclusive se você acordar à noite, antes do amanhecer. São momentos especiais para falar com Deus antes do amanhecer, enquanto ainda está escuro, entre meia-noite e amanhecer. São horários muito particulares. Obviamente, com Deus, você sempre pode se conectar em qualquer momento, mas há momentos do dia em que é ainda mais especial. Claro, isso entre parênteses, cada vez que você fala com Deus, perfeito. Obviamente, o lugar deve ser reservado, limpo, não em um banheiro, por exemplo, ou perto de um lixo, onde há mau cheiro. Obviamente, isso não é adequado. Você fala com Melek Maler, Nahim Hakadosh, Baruch Hu, o rei do mundo, o Criador, o Todo-Poderoso, o seu Criador, o Criador que nos cria, que te ama, que confia em você. Portanto, é muito importante um lugar reservado, onde ninguém te incomode, limpo com as suas palavras. Depois vem a Emunah Shufitashon. Dissemos se está útil fazer. E dissemos que antes de agir sempre vem a oração, pedir a Deus que nos ajude a cumprir nossa missão na vida, fazer a vontade dele neste mundo, fazer o melhor que pudermos. Como podemos ajudar os outros, como podemos agir com um bom propósito. No âmbito individual, familiar, comunitário, estadual e mundial. Como impactar todos os mundos? Você precisa saber que cada boa ação, cada bom pensamento, cada boa palavra que você faz, repercute em todos os mundos. É impressionante, você tem uma força impressionante, você tem uma alma divina, você tem a possibilidade de mudar o mundo inteiro, toda a criação, explicam nossos sábios judeus. Cada grama, cada pasto que existe, tem um anjo que diz a cada instante, cresça, cresça, gdal, gdal, gdal. Em hebraico se diz gdal, cresça, cresça. Pense você, cresça. Se até um pasto tem um anjo que o ajuda a crescer, e você que tem uma alma, quão importante você é? Como Deus te ama e Deus confia em você que você pode, mas se conecte com Deus com suas palavras,
Em Muna e em Tajon, por outro lado, dissemos fé absoluta em Deus, confiança absoluta em Deus, que Deus fará o que Ele entende que é melhor. O livro de Salmos diz assim, primeiro em hebraico, depois traduzo. Palavra sacerdotal importante. Há muitos pensamentos no coração da pessoa, mas o conselho de Deus é o que vai prevalecer, ou seja, o que Deus decidir é o que vai prevalecer, mas Deus obviamente nos dá o livre-arbítrio. Há dois eixos, um em que se sabe que o que Deus quer vai acontecer, mas a pessoa precisa pedir a Deus: eu quero ser um bom enviado teu para fazer o bem neste mundo, usa-me para o bem. Dá-me a oportunidade, Deus, de poder cumprir minha missão no mundo, fazer a tua vontade e o teu plano divino, ser teu parceiro. Ou seja, como está escrito em Gênesis, diz em hebraico, Deus criou o primeiro homem. Diz, façamos um homem, no plural, não diz, farei um homem, mas sim, façamos um homem. Explique, nossos sábios, por que dizem no plural? Existem várias explicações. Uma delas é que Deus basicamente diz ao homem, juntos vamos fazer esta criação, vamos criar juntos esta criação, nasce Adão, juntos eu vou te criar. Ou seja, Deus obviamente nos cria, mas diz juntos, vamos participar juntos do Tikkun. Na correção deste mundo, Letaken Olam Bemajushakai, em hebraico, é corrigir este mundo com o conserto de Deus. Basicamente, a importância de sermos parceiros de Deus. Deus basicamente decide ser nosso parceiro. Deus decide precisar de nós. Deus decide precisar de você. Deus decide. E você é imprescindível para Deus. Como disse um sábio, seu aniversário é quando Deus decide que o mundo não pode existir sem você. Use tudo isso que falamos, essas reflexões, para o seu bem. Tire da sua mente os pensamentos de pobreza, que são pensamentos sem fé em Deus. Que Deus não permita. E inclua Deus na sua história, na sua vida, e tente estar feliz. Estar feliz com o seu quinhão, estar feliz com a sua parte. E tenha entendimento que Deus te dê, que Deus nos dê a todos entendimento verdadeiro, e isso vai ser o sucesso do mundo.